Estabelecido, portanto, preliminarmente o que seja ato processual, né, entendido como essa manifestação de vontade praticada no âmbito de um processo, para que nele se possa produzir algum efeito, nós temos agora que entender que o Código classifica os atos processuais e faz isso, inclusive, especificamente no corpo do Código, porque assim a gente estudará, basicamente em atos das partes e atos do juiz. E dentro do juiz, a gente pode estender para os atos dos auxiliares. Então, basicamente, a gente vai estudar esse capítulo dos atos processuais, dividindo-os em atos das partes e em atos do juiz. Cada qual com sua importância, com sua relevância, com os efeitos que são próprios, com as consequências da não prática, às vezes consequências processuais, às vezes inclusive consequências administrativas. Forma, cada um dos atos tem a sua forma, cada um dos atos tem o seu prazo, cada um dos atos tem o seu tempo. Portanto, a gente vai estudar desse jeito, dividindo os atos em atos das partes e em atos do juiz. Relativamente a atos das partes, o próprio artigo 200, ele trata de dizer que os atos das partes, portanto essas declarações de vontade que a parte realiza dentro de um processo judicial, que tem por intuito produzir algum efeito processual, são divididos em atos unilaterais e bilaterais. O artigo 200, ele traz uma consideração que é a seguinte: os atos das partes consistentes em declarações, portanto a vontade sempre muito própria para conceituar ato, em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. E essas declarações ou esses atos unilaterais ou bilaterais, diz o artigo 200, produzem imediatamente efeitos, ora constituindo um certo direito, modificando um certo direito ou extinguindo um certo direito. A gente tende a entender o que ele quer dizer com produzem efeitos imediatamente quando a gente vai para o parágrafo único. O parágrafo único faz uma exceção, ele diz: a desistência da ação, que é um ato unilateral por excelência, né? A desistência, a parte desiste da ação, só produzirá efeitos após a homologação judicial. Portanto, o que se quer dizer lá no caput, quando se afirma que os atos, quer sejam unilaterais ou bilaterais, produzem efeitos imediatamente, significa que eles não precisam que o juiz complemente com a sua vontade aquele ato que é da parte. Não precisa que o juiz integre a vontade da parte para que ela valha. Basta, apenas exigível a própria manifestação válida de vontade da parte, sem que o juiz tenha que dizer a respeito disto. Quando o parágrafo único vem e diz que a desistência da ação, ela só produzirá efeitos após a homologação do juiz, ela cria uma exceção, dizendo que no caso de um processo em curso, quando a parte autora desiste do processo, e ela em algumas situações, sobretudo quando o réu não foi citado, pode desistir unilateralmente do processo, da ação, mas também depois que o réu for citado, ele pode desistir, desde que o réu consinta. Essa desistência só vai produzir o efeito de fato extinguir o processo depois que o juiz homologar, ou seja, chancelar essa manifestação da parte. Por quê? Porque todo processo começado tem que acabar. E como a desistência é um ato de extinção, o juiz tem que integrar-se à vontade da parte para pôr fim ao processo. De modo que a homologação da desistência é aquele ato judicial que, com base na declaração de vontade, de fato extingue. Em outras palavras, a desistência, quando manifestada pela parte, tem o intuito de extinguir o processo. Só que como o processo só pode ser extinto por sentença, a gente tem que botar o juiz no meio dessa história, porque ele tem que homologar por sentença a desistência, e então o processo estará extinto, não propriamente por causa da desistência, mas por causa da sentença extintiva do juiz baseada na desistência, ok?